E quantos agora querem ouvir a voz de Deus de uma maneira clara, de uma maneira específica? Quantos querem receber uma revelação da palavra de Deus nessa noite? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Primeira Reis, capítulo 18, a partir do verso 20, que diz assim: Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Amém, meus amados? Essas são as palavras do profeta Elias para o povo de Israel. E é importante que a gente entenda desde já o contexto, o cenário por detrás dessas palavras. E o cenário aqui é o seguinte: Israel está sendo liderado, está sendo governado pelo rei Acabe. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, se eu não me engano, que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que o antecederam. Acabe era um rei mau, um rei perverso, um rei idólatra, um assassino, um homem que sabia exatamente como desagradar a Deus. Israel, é claro, está sofrendo as consequências desse reinado péssimo de Acabe. O povo de Israel está totalmente desviado dos caminhos do Senhor. O povo de Israel está dividido. O povo de Israel está caindo de uma maneira abrupta na idolatria a Baal. Para ajudar, existe uma seca, existe um período de seca afligindo Israel. Essa seca, nesse momento da história, já dura mais de 3 anos. Quer dizer, uma situação terrível, uma situação deplorável. Vocês imaginam, meus amados, o que é uma seca de 3 anos? Às vezes a gente lê o texto e a gente não para pensar no que isso significa, mas a verdade é que quando fica 3 meses sem chover, a gente já começa a reclamar. 3 meses sem chover e a gente já está reclamando: pô, não chove mais? Aqui a gente está falando de 3 anos e meio sem chuva. Isso significa que as plantações já estão destruídas. Isso significa que os animais já estão morrendo. Isso significa que existe uma fome terrível sobre a terra de Israel. Uma situação deplorável. Por quê? Porque Israel está sendo governado por um rei mau, que faz o que é mal aos olhos do Senhor. E nesse cenário, o profeta Elias, ele se levanta e ele reúne o povo de Israel em cima do Monte Carmelo. Todo o povo de Israel está nesse momento no Monte Carmelo. O rei Acabe está ali, o profeta Elias está ali, Jezabel, a mulher de Acabe, uma mulher terrível, provavelmente também está ali. O povo de Israel está ali, os profetas de Baal estão ali, os profetas da deusa Aserá também estão ali. Está todo mundo reunido. Fábio, para quê?
Para que o povo está reunido em cima do Monte Carmelo? O profeta Elias reuniu o povo ali para propor um desafio aos profetas de Baal. E que desafio é esse? O desafio é o seguinte: olha, profetas de Baal, vamos fazer o seguinte, vamos entrar num acordo aqui. Se Baal é Deus, então vamos todo mundo seguir Baal. Eu vou ser o primeiro a me converter a Baal. O povo todo se converte também. Se Baal é Deus, a partir de hoje a gente vai seguir Baal. Mas se o Senhor é Deus, se o Senhor que me levantou, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tirou Israel do Egito, se Ele é Deus, então nós vamos tomar uma decisão hoje, de seguir Ele, de obedecer a Ele, de adorar somente a Ele. Vamos resolver esse negócio. Chega de ter o coração dividido. Vamos descobrir quem de verdade é Deus. E à medida que a gente descobrir quem Ele é, vamos adorar, vamos seguir e vamos obedecer. Então vamos fazer o seguinte: vocês, profetas de Baal, vocês vão construir um altar, vocês vão oferecer um novilho a Baal, e vocês vão orar a Ele, pedindo para que Ele queime o sacrifício. E se Ele derramar fogo sobre esse sacrifício, então Ele é Deus e a gente vai adorar Ele. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, o profeta Elias está dizendo. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou construir um altar para o Senhor, eu vou preparar um sacrifício para Ele, e eu vou orar a Deus. E se Deus responder com fogo, então Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele é digno da nossa adoração, da nossa obediência. E nós vamos fazer uma aliança com Ele nesse dia. Esse é o desafio. Um desafio ousado. Tem que ser macho para fazer um desafio desse. Um desafio ousado. E o povo fica animado. A Bíblia diz que o povo gosta dessa história. Eu acho que se eu estivesse lá eu ia gostar também. Eu falei, o negócio hoje aqui vai ser maluco. Hoje vai cair fogo do céu. Eu não sei de que jeito, mas vai cair fogo do céu. E o povo gosta do desafio. Os profetas de Baal aceitam o desafio. E a coisa começa com eles. Então, os profetas de Baal oferecem um sacrifício a Baal pela manhã e começam a fazer a mandinga deles lá. A Bíblia diz que eles dançam, eles cantam, eles pulam. Os profetas do reteté, não estou entendendo. Chegar lá. Isso é só depois do meio-dia. De manhã ainda não. Então eles estão lá de manhã, pulando, dançando, gritando, né? Fazendo aquele estardalhaço e nada. E o profeta Elias é dos nossos, né? Então ele é meio debochadinho. Ele começa a debochar. Ele diz assim, viu, deixa eu sugerir uma coisa aqui. De repente, se vocês gritarem mais alto, talvez Baal escute e responda com fogo, porque talvez ele esteja dormindo. Ou então, vai que ele tirou férias, né? Não sei, foi viajar. Mas façam mais barulho que talvez ele esteja dormindo. Talvez, né, vocês consigam acordá-lo. E os profetas de Baal, eles começam a entrar em desespero. Então, a partir do meio-dia, eles começam a se cortar. E a Bíblia diz que eles ficam cobertos de sangue, se cortando, oferecendo o próprio sangue a Baal, numa tentativa de que Baal responda aquele sacrifício. O Luigi está chorando enquanto o pai prega? Ou é impressão minha? Ele é quebrantado. Ele se emocionou. Glória a Deus. Deus está falando já aqui, amém, irmãos? A partir do meio-dia, os profetas de Baal, eles ficam desesperados, eles começam a se cortar, o negócio começa a ficar feio. A Bíblia diz que eles ficam cobertos de sangue e nada, olha só. No versículo 28, 1 Reis 18, 28.
A Bíblia diz assim: e eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles começaram de manhã, agora já é meio-dia. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Isso significa 3 horas da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Eles começaram de manhã, e agora já são 3 horas da tarde, e Baal decidiu não responder. Nada, nem sinal de Baal. Agora é a vez do profeta Elias. E a Bíblia diz que ele prepara um altar com 12 pedras, lembrando Israel das tribos. Ele constrói um altar, ele prepara ali um novilho, ele vai oferecer um sacrifício ao Deus de Israel, mas ele decide tornar a coisa ainda mais difícil. Então ele pede água. Vamos molhar o sacrifício. Vamos molhar, porque está muito fácil desse jeito. E ele derrama água sobre aquele sacrifício, e não é pouca água, não, é muita água, de maneira que forma uma poça ao redor do sacrifício. A água escorre, é muita água que ele jogou sobre o sacrifício. Eu creio que a intenção dele aqui é evitar que depois o povo saia dizendo que ele fez algum truque, né? Que ele usou algum truque de mágica para que o fogo queimasse o sacrifício, tudo. Então, para evitar qualquer discussão, qualquer coisa, ele jogou água naquele sacrifício, molhou completamente o sacrifício e orou a Deus. No versículo 36, a Bíblia diz: quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Versículo 38, a resposta de Deus: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém, meus amados? Nós servimos a um Deus que responde orações, amém? Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados, esse fogo caindo do céu, isso me lembra de Atos capítulo 2. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos em um só lugar, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Deus derramou fogo no Monte Carmelo, derramou fogo no dia de Pentecostes, e pode e vai derramar fogo do céu nessa noite aqui. Quantos creem nisso? Digam amém, Jesus. Quantos querem isso? Nós estamos aqui reunidos para isso, meus amados. Para isso. Agora veja, olha que coisa maravilhosa. A ideia, meus amados, do profeta Elias aqui é chegar a uma definição com o povo. A pergunta dele para o povo é: até quando vocês terão esse coração dividido? Até quando? A gente precisa descobrir quem é Deus e tomar uma decisão de seguir a Deus. Até quando esse coração dividido? Agora, veja só que se a chamada do profeta Elias é para uma definição, é para o povo fazer um compromisso, uma aliança com Deus, o que é que ele faz?
ele faz o povo viver uma experiência com Deus. E isso me ensina, meus amados, que muitas vezes, por conta de uma falta de experiências com Deus, é que a gente segue com o coração dividido. Porque a gente cai no evangelho teórico. Porque a gente cai num evangelho mais ou menos. Um evangelho raso, superficial, que se resume a ir à igreja aos domingos. E ir à igreja aos domingos não é o suficiente. Nós fomos chamados para uma vida de relacionamento com Deus. Nós somos chamados para uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, uma vida onde na segunda eu tenho uma experiência com Deus, na terça eu estou ouvindo a voz de Deus de novo, na quarta Ele abriu a porta que Ele prometeu na segunda, e eu estou vivendo uma vida com Deus, de experiências, de testemunhos. Esse é o verdadeiro evangelho. Mas a gente se contenta a viver um evangelho de ir à igreja ao domingo. Isso não sustenta ninguém de pé. E muitas vezes nos faltam experiências com Deus. Não responda, mas eu vou te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você viveu uma experiência com o Senhor? Mas eu estou falando daquela experiência para valer. Uma experiência de verdade com Deus. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus, mas falando com você de uma maneira clara? Aquele culto que você sabe que Deus está falando com você. Talvez Ele não esteja falando com mais ninguém. É com você. É aquela palavra específica, que tem tudo a ver com a realidade que você está vivendo. É aquela palavra que você precisava ouvir. Quando foi a última vez? Porque, meus amados, se nós vivemos um evangelho que não nos toca, um evangelho onde Deus não fala, onde Deus não se move, onde Deus não opera, onde Deus não faz nada, se esse é o nosso evangelho, que diferença faz entre seguir esse evangelho e seguir Baal? Se nós nos contentamos em viver um evangelho que não sai da teoria e encontra na prática o meu coração, a minha vida, então que diferença faz? Porque Baal é assim, ele também não responde. Ele também não se manifesta. Ele não toca, ele não opera um milagre, ele não fala, ele não faz nada, mas o nosso Deus não é assim. E o verdadeiro evangelho não é esse. O verdadeiro evangelho é o evangelho de um Deus que não está longe, está perto de nós. Tem mãos para tocar, tem boca para falar, Ele tem olhos e vê a nossa condição. E sente compaixão de nós. E muda a nossa realidade. É o evangelho daquele que era cego, mas que agora pode enxergar. Esse é o verdadeiro evangelho. Nós precisamos abrir os olhos para isso. Ou então, meus amados, nós vamos manter esse coração dividido. Eu sei que eu já contei algumas vezes isso aqui, mas a minha primeira experiência com Deus, ela ilustra muito bem isso que eu quero dizer. Eu fui evangelizado pelo meu irmão. E o meu irmão, desde muito cedo, teve muitas experiências com Deus. E quando ele me evangelizou, ele começou a contar as experiências que ele teve. No retirão de jovens, e experiências com Deus no quarto dele. Dormindo, né, Felipe? Felipe dormindo. Parece que o fogo caiu lá no quarto, né? Depois você conta essa história. Parece que o mesmo fogo caiu no quarto e foi batizado no Espírito Santo. Experiências reais. Experiências verdadeiras com Deus. E quando ele me evangelizou, ele começou a contar uma por uma. E eu que estava certo que eu ia viver minha vida inteira no mundão, eu comecei a ficar dividido para o lado bom.
Eu falei, meu Deus, mas que coisa é essa? Será que meu irmão ficou doido? Ou será que realmente Deus se manifestou na vida dele? E ele me chamou para ir para a célula, eu comecei a ir na célula, ele me chamou para ir na igreja, eu comecei a ir na igreja. E comecei a abrir o meu coração para o Evangelho. Se Deus é real, se Deus existe, como é que eu vou fechar meu coração para isso? Eu comecei a me abrir, eu comecei a frequentar os cultos. E um dia, em São Paulo, porque eu morava em São Paulo, antes de dormir, eu resolvi orar. Eu não sabia orar, nunca tinha orado antes, eu só rezava. Pai Nosso. E às vezes um Ave Maria. Mas falar com Deus, abrir o coração para Deus, eu não sabia como é que fazia isso. Mas eu decidi me arriscar. É aquela oração que você faz, você não sabe nem se tem alguém te ouvindo, né? Você ainda não sabe se Deus é real mesmo. Então eu orei a Deus sem nem saber se Ele estava ouvindo. Senhor, eu não sei se o Senhor é real. Eu não sei se o Senhor existe de verdade. E eu tenho a minha vida, a oração do perturbado. Já começa dando desculpa. Eu tenho minha vida, né? Eu tenho os meus amigos, como quem já diz assim, não vem não que eu não vou abrir mão. Eu tenho os meus amigos, eu gosto de uma festinha aqui, outra ali, eu gosto de fumar um cigarrinho de artista. Quem conhece o cigarrinho de artista aqui? Olha que igreja santa. Pastor, fala a verdade. Senta. E eu comecei a dar desculpa para Deus. Olha, Deus, eu tenho minha vida, né? Eu tenho os meus amigos e tal. Quer dizer, eu não quero virar crente. Não está no script. Mas se o Senhor é real, eu não posso ignorar isso. Se o Senhor é real, eu preciso saber. Se o Senhor realmente se manifestou, se revelou na vida do meu irmão, se revela na minha vida também. Se manifesta na minha vida. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. E olha só, o coração dividido. Agora para o lado bom, né? Começando a me abrir para o Evangelho, pedindo a Deus uma experiência. Naquela mesma noite eu tive a minha primeira experiência com Deus. Eu dormi e sonhei que haviam pessoas orando por mim, e à medida que elas oravam por mim, eu era cheio do Espírito Santo. E eu era cheio do Espírito Santo, e eu era cheio do poder de Deus, e era só um sonho, mas eu era tomado pelo Espírito Santo, e a presença foi aumentando, de maneira que eu acordei, e parecia que eu ia explodir naquela presença, uma coisa maravilhosa, e comecei a chorar, e aquilo durou uma meia hora, eu acho. Quando passou, eu consegui me recompor. Eu falei, eu não posso correr o risco de amanhã acordar e me esquecer desse negócio. Eu tive uma experiência com Deus, eu peguei o celular, eu mandei no grupo da família, não sei se você lembra disso. Eu mandei no grupo da família, gente, eu tive minha primeira experiência com Deus. Devia ser umas 3 horas da manhã. Gente, eu tive minha primeira experiência com Deus, o negócio foi muito forte. Eu só estou mandando esse áudio para não esquecer de contar para vocês, eu preciso contar isso e tal. E aí eu fui dormir de novo. Aí eu acordei no dia seguinte, e naquele dia eu tinha um ensaio importante no teatro que eu não podia perder, mas eu não queria mais saber de teatro, eu não queria mais saber de ensaio, eu não queria mais saber de nada, eu arrumei minhas coisas, eu fiz a minha mala e eu vim para Jundiaí. Aí eu cheguei em Jundiaí, olhei para o Felipe, o negócio foi assim, foi assado, e aí você tenta explicar uma experiência com Deus? Você já tentou explicar uma experiência com Deus? É difícil, meus amados. Não, eu senti um negócio diferente, e o negócio ia aumentando, e eu queria que ele entendesse, mas eu não sabia explicar. Mas eu não precisava explicar, porque ele sabia do que eu estava falando. Ele também já tinha tido uma experiência com Deus. Então ele olhava para mim e falava assim, Fábio, eu entendi já. Eu já vivi esse negócio, eu sei exatamente do que você está falando. E eu contei para o Felipe, eu contei para os meus pais, e a hora que eu vi, eu estava lá em Jundiaí, aí que eu me dei conta. Eu falei, mas o que eu vim fazer aqui em Jundiaí? Eu tive que fazer a mala e voltar para São Paulo no outro dia. Porque eu tinha meus compromissos. Mas presta atenção, meus amados. O que isso representa?
O que representa, depois de eu ter tido a minha primeira experiência com Deus, eu fazer a minha mala, sair de São Paulo e vir para Jundiaí? Eu nem me dei conta do que eu estava fazendo. Mas o que isso representa? Isso representa que naquele momento, eu estava saindo desse lugar, do mundão, do pecado, das festas, das drogas. Eu estava saindo desse lugar, eu fiz as minhas malas e saí fora desse lugar. E vim para um lugar onde eu sabia que aqui estava a igreja do Senhor, aqui estava a célula, e agora existia uma decisão no meu coração: eu vou servir a Deus, custe o que custar, e o que Ele pedir para mim eu entrego. E se Ele pedir o teatro eu entrego, e se Ele pedir droga eu entrego, e o que Ele pedir para eu deixar eu deixo, porque existia uma decisão, uma convicção no meu coração: Deus é real, eu sei quem Ele é, e eu vou viver para a honra e para a glória desse Deus. Uma decisão a partir de uma experiência. Se a gente olhar para a história de Pedro viveu a sua primeira experiência com Jesus em cima de um barco, sim ou não? Sim ou não? Em cima de um barco. A Bíblia diz que ele havia passado a noite inteira tentando pescar alguma coisa, não conseguiu pescar nada. E depois de ouvir a palavra de Jesus dizendo para ele: sobe no barco, volta para o lago e vai para onde as águas são mais profundas. Ele obedeceu, subiu no barco, voltou para as águas, lançou as redes e viveu um milagre. E viveu uma experiência poderosa, sobrenatural, uma experiência gloriosa com Deus. Ele volta para a margem do lago com o barco cheio de peixe, mas ele não quer mais saber de peixe. Ele se lança aos pés de Jesus e diz: Jesus, se afasta de mim, o Senhor não sabe quem eu sou pecador. Jesus fala: não tem problema, foi para você mesmo que eu vim. Você é pecador? Então foi para você mesmo que eu vim. E agora eu vou te transformar. Você vai deixar de pescar peixe, agora você vai ser um pescador de homens. E a Bíblia diz que abandonando o barco, abandonando os peixes, abandonando as redes, Pedro faz uma aliança com Deus. Pedro assume um compromisso com Deus, porque a experiência poderosa que ele viveu levou ele a assumir uma aliança com Deus. É o que o profeta Elias está fazendo. É uma experiência com Deus para levar o povo a uma decisão: nós vamos seguir a Deus. Amém, meus amados? Agora presta atenção, porque muitas vezes a gente não vive uma experiência com Deus, a gente não ouve a voz de Deus, a gente não recebe um toque do Espírito Santo e a gente se conforma com isso. Agora veja só o que a Bíblia diz, ainda no capítulo 18, no versículo 30. Versículo 30. Aqui, os profetas de Baal já dançaram, já pularam, já se cortaram, não aconteceu nada. E Elias ainda não restaurou o altar, não orou, não caiu fogo do céu. E a Bíblia diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Então os profetas de Baal fizeram a graça deles, fizeram o teatro deles, não aconteceu nada. Agora é a vez do profeta Elias. Mas antes de restaurar o altar, antes de oferecer o sacrifício, antes de orar a Deus por uma manifestação sobrenatural, o que é que ele faz? Ele faz um convite para o povo. E o convite é: aproximem-se. Aproximem-se. Eu não sei dizer para vocês a que distância o povo estava do profeta. Mas uma coisa é certa: essa distância impedia o povo de ter uma experiência com Deus. Qual é a lição que a gente extrai disso? Dependendo do lugar onde a gente está, meus amados, a gente não vai viver experiências com Deus.
E aí, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um passo à frente. A gente tem que se aproximar mais. Eu estou dizendo, meu amado, eu estou dizendo para você que você não pode permanecer nesse lugar onde você não consegue ouvir a voz de Deus. Se você não está conseguindo ouvir a voz de Deus com clareza, é momento de você chegar mais perto. É momento de você se aproximar. Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei o que é que você está vivendo, mas se você não tem vivido experiências reais, verdadeiras com Deus, é momento de você dar um passo à frente e chegar mais perto. Amém, meus amados? Eu estou falando sobre você fazer algo que você nunca fez. Eu estou falando sobre você não se acomodar com essa situação. Você quer saber um exemplo bom disso? Zaqueu. Zaqueu, nós não vamos abrir a história dele, porque eu acho que eu já estou atrasado. Eu estou até evitando olhar para o relógio. Eu não vou nem olhar. Então nós não vamos abrir a história de Zaqueu. Mas Zaqueu, a Bíblia diz que era um homem pequenininho. E a Bíblia diz que Jesus está passando pela cidade dele. Ele fica sabendo e ele quer ter um encontro com Jesus. Ele quer viver uma experiência com o Senhor. Ele quer ver Jesus. Só que a multidão está aglomerada ao redor de Jesus. E isso impede ele de ver Jesus, de ter uma experiência com Jesus. Ele não se conforma com isso. A Bíblia diz que ele, um homem pequenininho, decide subir numa árvore. E dali, ele poderia ver Jesus. Dali ele poderia ver os milagres de Jesus. Dali ele poderia ver Jesus ensinando o povo. O que isso nos ensina? Isso nos ensina, meus amados, que se nós nos conformarmos em ficar no meio da multidão, nós não vamos ter uma experiência com Deus. Porque a multidão não tem experiências com Deus. Você sabia disso? A multidão é aquela que ouve as palavras de Jesus, às vezes não entende nada e vai embora e está tudo bem. Não, a gente recebeu a nossa bênção. Quando Jesus contou a parábola do semeador, a Bíblia diz que ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. E todo mundo foi embora sem entender nada. Essa é a multidão. Mas os discípulos, a Bíblia diz que procuraram Jesus depois. Jesus, a gente não entendeu nada. O Senhor explicou a parábola lá, não fez sentido nenhum na nossa cabeça. Explica para a gente essa parábola. E Jesus responde para eles: a vocês é dado conhecer, a vocês é dado saber. Por quê? Porque vocês saíram do meio da multidão. Vocês deram um passo a mais do que a multidão, para entender, para receber uma revelação, para receber algo de mim, algo da minha parte. Zaqueu faz a mesma coisa. Ele entende que se ele for mais um no meio da multidão, não vai acontecer nada. E meus amados, nós estamos numa multidão aqui. Nós estamos numa multidão. E nós podemos, como Zaqueu, nos destacar em meio à multidão. É uma escolha nossa. Nós podemos ser mais um aqui. Mais um. Ou nós podemos ser como Zaqueu. Não, eu preciso nessa noite ver Jesus. Eu preciso nessa noite ter uma nova revelação da palavra de Deus. Eu preciso nessa noite ter uma nova experiência com Deus. Isso depende mais de nós do que de Deus. É uma escolha nossa. Veja, meus amados, que nós só conhecemos Zaqueu porque ele se destacou em meio à multidão. Aí ele deixou de ser multidão. Nesse episódio, Jesus tratou com a multidão e com Zaqueu. E nós sabemos o nome dele, porque ele se destacou, porque ele deu um passo a mais. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós.
limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, ou seja, vocês de coração dividido, purificai os corações. Então qual que é o primeiro passo? Achegai-vos, pois, a Deus. É tempo de dar um passo a mais em direção ao Senhor. É tempo de começar a buscar a Deus como nunca buscou antes. Para voltar a ouvir a voz de Deus, para voltar a ter a experiência que a gente precisa ter com Deus. Amém, meus amados? Isso vai exigir de nós, mas se nós damos o primeiro passo, a Bíblia diz, achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Nós damos um primeiro passo, e o Senhor responde com a sua presença, responde com os seus milagres, responde com o sobrenatural que Ele tem para nós. Quantos querem viver isso? Amém? A Bíblia diz que depois dessa experiência, todo o povo se prostrou. E em uma só voz eles disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo assumiu um compromisso de seguir a Deus. Aí você pergunta para mim, e o rei? O rei ficou crente? Não. Não. O rei banalizou cada experiência que ele viveu com Deus. E eu estou falando de um rei que viveu várias experiências com Deus. Essa do Monte Carmelo é uma, mas ele viveu várias experiências com Deus. Ele recebeu o livramento de Deus, ele viu o fogo descer aqui no Monte Carmelo, ele foi confrontado pelo profeta Elias, ele experimentou a seca e ouviu que Deus estava fechando os céus sobre Israel. Um homem que viveu diversas experiências com Deus, experiências com a bondade e com a misericórdia de Deus, e ele banalizou cada uma dessas experiências. Então, existem pessoas, meus amados, que nem a experiência com Deus leva a um compromisso, leva a uma aliança. E isso, meus amados, infelizmente, está muito comum nos dias de hoje. Pessoas que viveram experiências com Deus, pessoas que ouviram a voz de Deus e banalizaram isso. Não, porque em 1964, Deus falou poderosamente comigo, Felipe. Em 1964? Não, porque em 1993 foi o ano que eu mais expulsei demônio. Nossa, que bênção, né? E de lá para cá, o que houve? Eu vou fazer a pergunta do profeta Elias. De lá para cá, Deus estava dormindo, Deus estava de férias. O nosso Deus não dorme. E nem tira férias. Então o que aconteceu de lá para cá? Talvez você tenha dormido. Talvez você tenha dormido no ponto. Então, nós não podemos banalizar as nossas experiências com Deus. As nossas experiências com Deus precisam nos levar a uma aliança com Deus, aonde nós seguimos a Deus, aonde nós obedecemos a Deus, aonde nós amamos ao Senhor com todo o nosso coração. Se as nossas experiências com Deus não nos levam a esse compromisso, elas denunciam a nossa conduta. Você quer ver isso? Abre a sua Bíblia aí em Hebreus. Hebreus capítulo 6. Versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo,
provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Então esse texto é forte, meus amados, e está falando de um povo que teve experiência com Deus, um povo que foi iluminado, um povo que provou dos poderes do Espírito Santo, um povo que experimentou a palavra de Deus e caíram. E esse cair aqui não significa tropeçar. Esse cair aqui não significa tropeçar, porque nós podemos tropeçar no meio da nossa caminhada. E Deus é fiel para nos tomar pela mão, e se nós decidirmos continuar servindo a Deus, Ele é poderoso para nos tomar pela mão e nos levantar e nos erguer e mudar a nossa história. Não é sobre tropeçar, é sobre abandonar. É sobre rejeitar tudo que recebeu de Deus. É sobre acumular experiências e viver uma vida descompromissada com o Senhor. Foi o que aconteceu com o rei Acabe. Acumulou experiências, ouviu a voz de Deus, viu o poder de Deus sendo derramado e não fez aliança com Deus. E o final dele é trágico. Porque é trágico o final de alguém que não tem uma aliança com Deus. É trágico. É trágico. Porque Jesus vem buscar a sua noiva. E noiva é alguém que tem aliança. Amém? Essa aliança que eu tenho aqui, eu tenho desde que eu sou noivo da Raquel. Só trocou de mão. Mas essa aliança aqui eu tenho desde o meu noivado. E Jesus vem buscar a noiva dele. Jesus vem buscar alguém que tem aliança com ele. Então nós precisamos de experiência com Deus. E meus amados, nós precisamos que essas experiências nos levem a um compromisso com Deus. Onde nós renunciamos o que precisa ser renunciado. Onde nós abandonamos o que precisa ser abandonado. E seguimos Jesus com todo o nosso coração. Amém, meus amados? Agora, existe um povo nessa história que a Bíblia diz que se converteu. Eles se prostraram e em uma só voz disseram: só o Senhor é Deus. E sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que o céu se abriu. O profeta Elias, no momento em que o povo se arrepende, no momento em que o povo firma uma aliança com Deus, o profeta Elias anuncia: vai voltar a chover. Essa é a consequência de quando nós decidimos viver uma vida de aliança com Deus. É um tempo de céus abertos sobre a nossa vida. Sabe por quê, meus amados? Porque muitas vezes a seca do lado de fora, ela só é uma extensão da seca que existe do lado de dentro. Muitas vezes o deserto que a gente está passando do lado de fora só reflete como é que está o nosso coração diante de Deus, seco. É o que estava acontecendo com o povo. O povo estava seco. O povo estava distante do Senhor. E isso se refletia do lado de fora. Agora, quando nós vivemos uma aliança com Deus, a coisa muda, meus amados. Quer ver só? Salmo 1. A partir do versículo 1. Salmo 1, 1. Bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado é o homem que não... Esqueci. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Esse cara é bem-aventurado, olha só. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha como que ele é. O que ele é
fala do que ele é por dentro. Olha como que ele é, esse homem. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Isso fala de quem ele é. Ele é alguém nutrido. Ele é alguém nutrido pelas águas, pela corrente de águas. No devido tempo, ele dá o seu fruto. E aí do lado de fora, a Bíblia diz assim, e tudo que ele faz, agora está falando do lado de fora. Primeiro fala do lado de dentro, é alguém nutrido pela palavra, pelo Espírito Santo. É alguém que tem intimidade com Deus. Ele é alguém que vive essa aliança com Deus. Isso se reflete do lado de fora. Tudo o que ele faz prosperará. Amém, meus amados? Então, muitas vezes, o deserto, a seca que nós estamos enfrentando do lado de fora, reflete como nós estamos do lado de dentro. Secos, distantes, sem experiências, sem intimidade, sem ouvir a voz de Deus. E essa sequidão se reflete do lado de fora. As coisas vão mal. Nada prospera, nada vai para frente, nada faz sentido, porque do lado de fora está como está do lado de dentro. Mas se do lado de dentro eu sou como esse homem, o meu prazer está na lei do Senhor, e com ela eu tenho intimidade, e com ela eu tenho experiência, e com ela eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso. Então, tudo que eu faço, tudo do lado de fora, prospera, porque eu estou prosperando do lado de dentro. Amém, meus amados? Quantos querem fazer uma aliança com o Senhor? Quantos querem voltar a essa aliança, a esse compromisso com Deus? Se coloque de pé. Se coloque de pé e feche os teus olhos por um momento.